Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Após 2 semanas merecidas de descanso, vamos então à unidade number 4, page 92 on your book. Where's my wallet? Onde está a minha carteira? Este é o texto que nós vamos trabalhar. Acompanhe comigo aí na sua tela. Paul. Hi Paul, did you see my wallet? No, ask our mom. Mom, where's my wallet? It's in your dad's office. Observe que neste texto nós temos algumas observações. Vamos então começar pelo título. A palavrinha where's, você sabe que significa onde, ok? Aqui eu tenho o verbo to be, o verbo be. Ou seja, where is my wallet? A palavra wallet, pessoal, significa carteira. Carteira que eu guardo documentos, carteira que eu guardo dinheiro, dinheiro que é good e nós não have, né? Mas tudo bem. Hi Paul, did you see? A palavra see, vocês podem acompanhar comigo, ela significa ver. É o verbo ver. No entanto, como nós temos uma pergunta que se inicia com o auxiliar de passado, nós temos então a pergunta, obviamente, no passado. Did you see my wallet? Você viu a minha carteira? O Paul responde, no, ask our mom. Ask, pergunte. Ask, pergunte a nossa mamãe. Mom, where's my wallet? Mamãe, onde está a minha carteira? A mamãe responde, it's, esta palavrinha it's, pessoal, significa é ou está. Ou seja, é ou está, melhor aqui é o está, né? Ela está in your dad's office. Dad's office significa o quê? Escritório do papai, porque a palavrinha dad significa papai. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para esta parte. Por que eu gostaria de chamar a sua atenção para esta parte? Nós temos aqui, pessoal, uma relação entre posse e possuidor. Como assim, Enio? Posse e possuidor. Eu vou colocar a frase aqui, ó. A bicicleta de Pedro é azul. Quando eu tenho uma relação entre alguém que possui alguma coisa, ou entre possuidor e aquilo que ele possui, ou seja, a posse, em inglês nós fazemos uma inversão. Se eu ler a frase, a bicicleta de Pedro, quem é que possui a bicicleta aqui? O Pedro. Então, em inglês, Pedro antecede aquilo que ele tem, ou seja, Pedro na tela. Pedro. Como eu digo bicicleta em inglês? Bike. Pedro, bike. A palavrinha é em inglês is e azul, blue. Ótimo. Agora, pessoal, eu coloquei o nome de Pedro no início. O que eu devo fazer? Eu devo colocar no possuidor o apóstrofo. Este apóstrofo, juntamente com a letrinha S, não estou passando para o plural, mas sim indicando com esta estrutura uma situação de posse, genitivo. Isso em inglês é chamado de genitive case, ou seja, o caso genitivo, ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Caso você tenha dúvida, você pode pausar o vídeo, acionar o chat do WhatsApp, que eu tiro a sua dúvida ao vivo, ok? Combinado? Mas vamos continuando na nossa apostila, agora para a letra B. Vamos observar a letra B. A letra B pede para nós o seguinte, listen and practice. Listen and practice, ou seja, listen, escute, e pratique, practice. Eu tenho student A and student B. Whose book is this? O estudante já pergunta. A palavrinha whose significa de quem. Ok? Whose, de quem. It's Lucas. É
comentei com vocês há um tempinho atrás, né? Observe, é do Lucas. O apóstrofo S, não é? Está aqui. Só que tem um detalhe, pessoal. Como o Lucas já termina em S, eu não tenho a necessidade de colocar S depois do apóstrofo. Mas caso você queira, você até pode, porque é um caso facultativo, tá? Então é do Lucas. It's Lucas. Enio, mas o objeto não tem que aparecer depois da pessoa que possui? Não tem necessidade, mas caso você queira, você pode colocar aqui, ó. It's Lucas' book. Tem necessidade de eu colocar? Não tem, mas fica subentendido que o livro é do Lucas. Observe a próxima conversa. O student A asks, whose car is this? Whose car, de quem é este carro? É uma estrutura que nós devemos seguir, tá? Whose car is this? De quem é este carro? Aí eu respondi, ele é, ou é, it's Paul's, é do Paul. Enio, mas aqui não tem a palavrinha carro, mas se você quiser colocar não tem problema. It's Paul's car. Para que repetir a mesma coisa toda a vida? Então não tem necessidade. Mas aqui observe que eu coloquei o apóstrofo S para indicar o genitive case. O que é o genitive case? O caso genitivo. A palavra genitive, pessoal, é o mesmo que posse, tá? That is my mother and that is my mother's car. E aquele, a palavra that, aquele é o carro de quem? Da minha mãe. Observe, my mother's car. Se eu traduzir somente esta parte aqui, ó, mother's car, o carro de minha mãe. Pronto. O carro de minha mãe. Combinado? Entenderam? Vamos agora prosseguir para a próxima página da sua apostila para nós fazermos exercícios. Eu gostaria que você, seguindo estes exemplos aqui na tela, pausasse o vídeo, pause o vídeo, faça o exercício que vem aí a seguir. Ele pede para você praticar, né, com o seu colega, mas como nós estamos em casa, né, online, você vai praticar com a sua mãe, com seu irmão ou com você mesmo, tá? Practice with your friend. Pause o vídeo, faça o exercício, pratique com seus colegas online ou com sua família e a gente corrige em alguns minutos. Agora que você fez o exercício, vamos à correção? Whose CD is this? Observe, whose, a palavra whose significa de quem é este CD. Entre parênteses, eu te dei o possuidor, ou seja, seguindo o exemplo acima, it's, ele é de quem? Maria's CD. Se você quiser responder tudo bonitinho, pode também. Só não esqueça de colocar no possuidor o apóstrofo S. Ou simplesmente it's Maria's. It's Maria's CD ou it's Maria's. Ok? You choose. Você escolhe. Second example. Second exercise. Whose book is this? De quem é este livro? Seguindo o exemplo, it's Pedro's. It's Pedro's. Enio, posso colocar aqui a palavrinha book? Pode. Posso ocultar a palavrinha book? Pode. Ok? Eu entendi. De quem é este livro? Este livro é do Pedro. Vamos fazer mais alguns exercícios? O 3, o 4 e o 5, vamos colocar aqui na tela. O estudante A chega e pergunta: Whose umbrella? Whose umbrella? Umbrella. Sombrinha, guarda-chuva. De quem é esta sombrinha? Este guarda-chuva? Resposta: é do Michael. It's Michael. Apóstrofo S. It's Michael's umbrella. Tenho necessidade, Enio, de colocar aqui a palavrinha umbrella? Não, não tem necessidade. Continuando os nossos estudos, where's my ID card? ID card, pessoal, é identidade, carteira de identidade. Onde está minha carteira de identidade?
o estudante B responde it is, ou seja, ela está em cima da mesa da Carla. It's on Carla's. Por que Carla's? Porque o apóstrofo S é que vai dar a ideia de posse. It's Carla's desk. Está em cima da mesa da Carla. Where are my glasses? Onde estão meus óculos? Ou meu óculos? Richard, observe. There é uma palavra em inglês sempre plural. Eles estão em cima da cama. De quem, gente? Do Richard. Para dar a ideia de posse, Richard's bed, ok? Então aqui nós temos o exercício que nós acabamos de corrigir da página 93. Vamos trabalhar a pronúncia para nós ficarmos bem craques, porque é importante a gente falar bem. Eu vou ler, você vai repetir comigo, tá? Whose CD is this? It's Maria's. Whose book is this? It's Pedro's book. Whose umbrella is this? It's Michael's umbrella. Whose? Agora a questão 4. Deixa eu colocar aqui, 4 e 5. Where's my ID card? It's on Carla's desk. Where are my glasses? They're on Richard's bed. Vamos agora para a próxima página. Tudo que eu comentei com vocês é muito simples de entender. Agora na página 94, acompanhe comigo este language tip, esta dica de linguagem. Tip. It is extremely easy, é extremamente fácil to express using this tip, se expressar usando esta dica. É o que eu comentei com você, né? The owner, ou seja, o possuidor, comes first, vem primeiro, vem primeiro of the thing, do que a coisa que ele possui. We use the genitive case, nós usamos o caso genitivo, ou seja, representado pelo apóstrofo S, in these situations. Quais são as situações que nós usamos o caso genitivo? Não é para tudo não, tá, gente? Somente para algumas coisas, pessoas, animais ou período de tempo. Observe aqui na tela. For people, nós usamos quando temos uma relação entre pessoas. Por exemplo, this is Maria's CDs. Ou melhor, this is Maria's car. Aqui eu tenho uma relação entre Maria e seu carro. Então, Maria's carro. Maria é pessoa. For animal, para animal. It is my dog's house. My dog's house. Eu tenho dog, que é um cachorro, então eu vou fazer a inversão, ok? Repetindo, esta inversão é válida somente para pessoas, animais, como estes dois exemplos aqui que nós vimos, e também para period of time, período de tempo. Observe a perguntinha. A palavra read significa ler. Did you read Today's Estado de Minas? Você leu. Observe, Estado de Minas é um jornal, o grande jornal dos mineiros. Você leu o Estado de Minas de qual período de tempo, gente? De hoje. Aí eu vou fazer a inversão também. Yesterday é ontem. Did you read yesterday's Estado de Minas? Did you read yesterday's Folha de São Paulo? E assim por diante. Você leu a Folha de São Paulo de ontem? Você leu o Estado de Minas de ontem? Período de tempo. Dada esta dica, nós vamos continuar trabalhando esta página um pouco mais abaixo agora, porque atenção, observe aí na sua telinha a exclamação. When the word finishes in S, quando a palavra termina em S, é o que está falando aqui. When the word finishes in S, we add, nós adicionamos somente, ou só, apenas, the apostrophe, nós adicionamos somente o apóstrofo. Exemplos. This is Marcos CD. A palavra Marcos já termina em S. Não tenho necessidade de colocar o S de novo. Apenas apóstrofo.
This is my boss letter. Esta é a carta ou a letra do meu chefe. This is. A palavra boss significa chefe, patrão. Letter, carta. É uma palavra que termina em S, como se não bastasse. É uma palavra que termina em 2 S's. Não tenho necessidade de colocar, mas caso queira, pode colocar porque este é um caso facultativo. We don't use the genitive case. Deixa eu subir a tela um pouquinho, porque agora nós temos um alerta. Nós não usamos o caso genitivo em quais situações? Observe, we don't use, nós não usamos the genitive case when we talk about. Quando nós falamos de coisas, quando tivermos things, nós não usamos o caso genitivo. Or situations, e situações, nós não vamos usar o genitivo, ok? Por exemplo, the door of the office is open. The door of the office. A porta do escritório, tradução literal. Aí, neste caso, como eu tenho a porta do escritório, são coisas, eu não vou usar o genitivo, vou traduzir literalmente, tá? The door of the office. Então é incorreto eu dizer, eu não posso pensar que o escritório possui uma porta, não neste caso de genitivo, tá? Então eu não posso fazer este tipo de contração, the office's door. The color of the house is green. A cor da casa, observe, aqui então vou colocar aqui acima, vou colocar aqui abaixo, a cor da casa é verde. É uma relação de coisas, então não posso fazer a inversão, the house's color, fica errado. Mais um exemplo para nós finalizarmos esta parte aqui. A casa de Carol é bonita. Qual é a relação? A relação é entre a casa e a Carol e a casa. Então, Carol é uma pessoa, Carol vem primeiro. Eu não vou traduzir este azinho aqui, né? Porque o a significa de. Por que, Enio? Porque antes de nomes de pessoas eu não uso artigo. Vou deixar apenas Carol. Carol's house, fiz a inversão, coloquei Carol primeiro, depois eu coloquei a casa, is beautiful, ou seja, é bonita. Note, observe, we can say I am going to Carol's, eu estou indo na casa da Carol, certo? Sem colocarmos aqui a palavrinha house, não tem necessidade. Eu vou à casa de Carol. Esta é uma relação entre posse e possuidor. Agora na página 92 e também na página 93 nós temos atividades. Mas vamos inicialmente fazer as atividades da página 92. Pause o vídeo, faça o exercício e retorne daqui a pouquinho. Agora que você fez o exercício, nós vamos corrigi-lo, ok? Nós temos que seguir o modelo. Vamos lá então, follow the model and practice the conversation with your classmate. Vamos lá então. Tenho aqui Lucas, tenho aqui Marge e tenho aqui uma ideia. A palavra son significa filho. Nós vimos lá no nível 1. Who is Lucas? A palavra who significa quem. Quem é Lucas? Lucas é um menino, certo? Usei a palavrinha Lucas, que está aqui na ordem do exercício. Aí eu respondi, Lucas is, ou he is, Marge's son. Marge é a mãe dele. Então, qual é a relação entre Marge e a palavra son? Filho de Marge. Então, eu vou colocar Marge primeiro, ok? Enio, explique melhor. Sim, claro, vou explicar melhor agora. Ó. Eu tenho Mary e tenho Peter. E tenho uma relação aqui entre parênteses. Seguindo o exemplo acima, eu vou perguntar quem é Mary. Who is Mary? Quem é a Mary? Certo? Mary, ou então a palavrinha she, is. Peter, ela é a irmã de Peter. She is Peter's, vou colocar o apóstrofo S, sister, ela é a irmã de Peter. Esta é a relação que nós temos aqui de posse e possuidor. Vamos agora para a letra C. Seguindo o exemplo, who, quem, é o Paul? Who is Paul?
Entre parênteses eu tenho uma relação com a Lucy, certo? Paul, ou ele, he is Lucy's brother. Ou seja, ele é o irmão de Lucy. Mais uma vez, seguindo o exemplo. Who is George? Quem é o George, gente? Quem é o George, pessoal? Ele é o que da Linda? O marido. Linda's, apóstrofo S, para dar a relação de posse. Husband. He is Linda's husband. Who is Jane? Vamos perguntar quem é a Jane, seguindo o exemplo. Aqui eu vou fazer uma coisinha. Observe aqui na letra D. Who is? Se eu quiser abreviar com o verbo to be com who, eu posso. Whose não é ideia de posse aqui. Estou apenas fazendo a contração da palavra who com o verbo to be, com a palavra is. Eu posso fazer isso também. Who's John? Mas por que eu faço essa contração, Enio? Quando eu quero dar uma velocidade à minha fala, tá? Who's John? He is aqui. Eu posso contrair também, ó. His não é o apóstrofo S do caso genitivo, mas sim do verbo to be. His, observe. Jane, tá errado aqui acima, né, gente? Vamos corrigir. Deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar. Aqui, tô voltando porque não é quem é o John. Quero saber quem é a Jane, seguindo o exemplo. Who's Jane? Mas é a mesma coisa. She is John's wife. Ela é a esposa do John, ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Porque agora temos mais uma observação. Mas, Enio, quando eu tenho uma relação de posse de um objeto para duas pessoas, cada pessoa tem o seu objeto, como que fica esta situação? Observe aqui na página 96. If the possessor is more than one, se o possuidor é mais de um, we put the apostrophe, nós colocamos o apóstrofo on the second one. O apóstrofo, no caso, vem apenas no segundo nome. Como assim, Enio? O carro de Julie e Mark é lindo. Aqui nós entendemos que a Julie e o Mark têm apenas um veículo para os dois. Então, como eu faço? Como o veículo é apenas para os dois, eu vou colocar os dois primeiro. Então, vamos lá. Julie and Mark's car. Vou colocar o apóstrofo apenas no segundo nome, porque aí eu tenho um indicativo de que o objeto pertence aos dois. Mas, Enio, deixa eu te perguntar. Mas e se a Julie tiver o carro dela? E se o Mark tiver o carro dele? Aí, neste caso, o apóstrofo S vai nas duas pessoas. Cada um tem o seu carro, cada um tem o seu apóstrofo S. Mas se o objeto é de apenas um objeto para duas pessoas, para 10 pessoas, não importa, somente o último recebe o apóstrofo S. Combinado? Vamos continuando então? Pause o vídeo agora, faça o próximo exercício, os próximos exercícios, que eu comento com vocês em 10 minutinhos no máximo, ok? Vamos lá então? Passando caminhão aqui na rua. Passa caminhão, passa caminhão. Vamos lá então, passa para nós. Agora que você fez o exercício, nós vamos então à correção do mesmo. Seguindo as ideias anteriores, o student A, o estudante A, chega e pergunta whose. Nós já sabemos que a palavrinha whose significa de quem. Whose bike, observe, whose bike is this? De quem é esta bicicleta? Aí eu respondo, é uma bicicleta só, certo? O student B responde, ela é de quem? De duas pessoas. It's Mark and Peter's. Somente o segundo recebe o apóstrofo S. It's Peter's, Mark and Peter's bike. Pronto. A palavra bike, se você não quiser colocar aqui, não tem necessidade, tá? Whose house
is this? De quem é aquela casa? That. É uma casa apenas para a Ruthie e a Macy. Então, ela é, it is, ou it's, Ruthie and Macy's. Somente o segundo recebe o apóstrofo S, ok? A palavra house, pessoal, é facultativa você colocar ela aqui. Por quê? Ela já apareceu aqui na pergunta, tá? Mas caso você queira, pode deixar. Nós vamos agora para a próxima página, para o exercício number 2, the second exercise. Vamos lá, vamos corrigi-lo. Deixa eu descer a tela aqui. Página 97 da sua apostila. Aqui nós temos put the words in the correct order to build sentences. Ponha as palavras, ponha as palavras in the correct order to build sentences. Vamos observar aqui. Mary, here is purse, apóstrofo S. Ok? Eu já sei que o apóstrofo S vem aqui na palavrinha Mary porque é ela que possui alguma coisa. A palavrinha here significa aqui. Então, eu vou começar com aqui. Here is, aqui está. Here is Mary's purse. Mas, Enio, eu coloquei Mary's purse primeiro. Eu posso? Pode, não tem problema. Mary's purse. A bolsa de Mary está aqui. Mary's purse is here. Ok? A ordem não tem problema. Eu tenho aqui John, Josh. Tenho aqui apóstrofo S. Tenho aqui o Mike, é meu. Tenho aqui o and. Tenho aqui o is. Tenho aqui o book. E tenho aqui o this. Vamos começar então com o this, porque this significa este. This is. Este é. Observe. O meu livro, ou seja, this is my book, and este é o meu livro e do Josh, my book and Josh's. Pronto, isso, ok? Apenas isso, o exercício. Opa, que bagunça é essa, hein? Deu tilt aqui, gente. Deixa eu apagar isso aqui. A canetinha agora tá doida. Isso. Vamos apagar essas coisas aqui. Deu tanto risco aqui, né? Deu tilt. Rabisquei a página da apostila. Mas vamos apagar. Deixa eu ver se tem como apagar isso aqui. Desenho. Borrachinha. Tem borrachinha aqui? Deixa eu ver se tem borrachinha. Borrachinha. Não tem borrachinha aqui. Não achei, depois eu vou procurar. Yesterday, período de tempo. Ontem. Met, encontrei. Por que encontrei? Porque aqui eu tenho a palavra I. Lucas, sister. Então vamos lá. Yesterday. Ontem. Eu encontrei. I met. Eu encontrei ou eu conheci. Quem? Lucas. Lucas é um nome que já termina em S. Lucas, posso colocar ou não apóstrofo S. Lucas, sister. Ontem eu encontrei a irmã de Lucas. Agora aqui, ó. This, vamos começar com this. This. Este é, this is, de quem é o carro? Do Carlo. Observe que aqui, gente, é Carlo e não Carlos. Por isso eu pus o apóstrofo S. This is Carlo, apóstrofo S, Carlos, car. Este é o carro de Carlos, ok? This is Carlos' car. Vamos agora para a última atividade, para nós terminarmos a nossa aula de hoje muito bem, com esta matéria totalmente em mente. Vamos lá. 3. Complete the sentences, usando as palavras em parênteses. That is Peter's pencil, ou seja, aquele é o lápis de Peter. This is, or that is, Peter's pencil. Let's go. Let's go significa vamos. Let's go to the Browns. Vamos ao Browns. Browns na verdade termina com S. Vamos corrigir aqui.
Vamos ao Browns, apóstrofo S apenas, ok? Vamos à casa do Brown, a casa dos Browns. Vamos aos Browns. The children's, observe children, tá entre parênteses, children's, apóstrofo S. The children's bedroom, o quarto das crianças, is downstairs. É no andar de baixo, no andar inferior. Letra D. Michelle, apóstrofo S. Michelle's sister, a irmã de Michelle, is 16 years old. Tem 16 anos. Susan and Steve, são duas pessoas, certo? Vamos imaginar aqui que a mala, né, as malas de Susan e Steve tem etiquetas, certo? Rosas. Então vamos colocar aqui, ó, o nome dos dois, Susan and Steve. Somente o segundo recebe o S. Aqui eu vou tirar porque é um erro de digitação, tá? Susan and Steve's bags have pink stickers. Observe que as malas dos dois, uma mala para os dois, mas Enio, cada um tem a sua mala, não vou brigar com você. Basta colocar o apóstrofo S também na Susan, e aí eu tenho essa ideia de que a mala da Susan é uma, que a mala do Steve é outra, que os dois têm as suas próprias malas. Aí eu coloco o apóstrofo S nas duas pessoas, ok? Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui, né? Terminamos a nossa aula de hoje. Terminamos muito bem. Terminamos com o genitive case. Caso você tenha dúvida, você pode me chamar no WhatsApp. Caso você queira ver a aula novamente, pode ficar à vontade, porque na próxima aula nós continuaremos com muito mais novidades para vocês aqui na Helena Camper. We are at Helena Camper, online and at home. Thank you. Bye bye.